Olá, sou Fábio Souza Tavares e você que me conhece sabe que comigo é lenha na fogueira e pimenta no vatapá. E a situação está difícil, a situação está complicado, passarinho está comendo cobra e cururu está aprendendo a voar. E hoje iniciamos a nossa coluna Poucas e Boas do Sovaco de Cobra neste dia 22 de abril de 2025. E ontem, dia 21 de abril, feriado nacional, dia do Tiradentes, essa figura histórica considerada como um herói que lutou por nossa independência, nossa liberdade, mas um movimento foi no sentido diametralmente oposto. Sleeping Giants chamou ontem uma greve nacional virtual para que durante 24 horas todas as pessoas que concordam com as suas ideias, que são ideias de esquerda, simplesmente não publicassem nada nas redes sociais. A intenção do movimento era chamar a atenção de todo mundo para que se combatesse o que eles chamam de excesso nas redes sociais e para também defender a regulação das redes sociais. Ou seja, num dia em que se comemora uma figura ilustre que lutou pela liberdade, a Sleeping Giants chamando um movimento contrário, ou seja, um movimento pela censura nas redes sociais. Isso acontece porque as redes sociais é um dos únicos espaços onde a esquerda não consegue dominar. Diferente do jornalismo, em que o governo federal, através de suas gordas verbas, de suas generosas verbas, consegue ditar as linhas editoriais dos telejornais, dos radiojornais, dessas grandes mídias corporativas, as redes sociais ainda são um espaço onde as liberdades democráticas, onde a liberdade de expressão e de opinião continuam valendo. Por isso esse movimento de ontem, chamado pela Sleeping Giants, que queria fazer uma greve geral que chamasse a atenção de todo mundo para regular as redes sociais. Só que parece não. Só que nada do que eles propuseram deram certo, porque não chamou a atenção de ninguém. Sequer os esquerdistas que utilizam as redes sociais participaram ativamente deste movimento. Então, na verdade, foi um movimento esvaziado até mesmo pelo seu caráter, sem propósito, ou melhor, um propósito desvirtuado de censurar as redes sociais e combater a democracia que ainda nos resta. Sleeping Giants, o povo não soube dessa greve nacional, felizmente. E se ontem, dia 21 de abril, feriado nacional, foi o dia de uma greve nacional virtual da vergonha alheia que atingiu ninguém para dizer coisa nenhuma, amanhã, dia 23 de abril, será o dia da paralisação nacional em defesa da educação pública, chamada pela CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Diga-se que a CNTE é uma organização sindical de caráter político lulopetistas, portanto, apoiadores do governo que está. Só que o chamamento da paralisação nacional de amanhã se dá em virtude dos sucessivos ataques que a educação brasileira vem sofrendo. Opa! Ficou difícil, até mesmo o governo Lula, CNTE. Pois é, gente, isso quem está falando é uma própria organização sindical nacional de esquerda e de caráter lulopetista, dizendo que a paralisação de amanhã acontecerá devido aos sucessivos ataques que a educação brasileira vem sofrendo. Faz o L. E quando a CNTE, uma organização sindical nacional de caráter político-ideológico lulopetista,
chama uma paralisação nacional devido aos ataques sistemáticos que a educação brasileira vem sofrendo, a gente imagina como a situação está. Com esse governo Lula, nós chegamos aí com a sua política de gastos perdulários, com a sua política estatizante e com a sua política de transformar as nossas estatais e todos os serviços públicos federais em cabides de emprego, nós chegamos aí a uma dívida pública astronômica e histórica, bem como ao grande prejuízo das nossas estatais. E, segundo o Cleiton Montes, ele que é secretário do Orçamento Federal, escuta aí esse nome, segundo Cleiton Montes, ele que é secretário do Orçamento Federal, dia 15, semana passada, 15 de abril, ao apresentar o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, o PLDO, o Cleiton disse simplesmente o que não pode mais ser negado. Ele disse que do jeito que a coisa está no Brasil, em 2027, o governo federal, que provavelmente não será mais o Nine Dedos, não será mais o Lula, o Cleiton disse que em 2027 o governo federal não terá mais verbas para aplicar na saúde e na educação, segundo o que consta na Constituição Federal de 1988. Ou seja, o Brasil está descendo a ladeira. Infelizmente, um assunto de tamanho interesse nacional, um assunto delicado que tem implicações para todo o país em um futuro próximo, não teve o enfoque devido dado pela grande mídia corporativa, pela grande mídia tradicional, pelo jornalismo. Isso nós sabemos muito bem por quê. E semana passada nós tivemos aí uma polêmica envolvendo a deputada lacradora e midiática Érica Hilton, ela que é do PSOL, um partido que se vitimiza e que pede a atenção e respeito de todos, mas que não respeita ninguém e ataca a todos. Como foi acompanhado por todo mundo nos noticiários, nas redes sociais, a deputada pessoalista disse que vai entrar com uma ação internacional contra o governo dos Estados Unidos, isso porque ela estava programada para uma palestra nos Estados Unidos da América, terra do tio Sam, mas foi surpreendida porque o seu visto de entrada foi com o seu gênero masculino, e não com o gênero feminino, como aconteceu com ela quando foi anteriormente para aquele país. Isso porque, conjunturalmente, a nova política dos Estados Unidos define que só existem dois gêneros, o masculino e o feminino. E a deputada fez todo um escarcéu e disse que vai procurar nos tribunais internacionais uma maneira de penalizar o governo Trump. A deputada esquece que não é um estadunidense, não é um norte-americano que está vindo ao Brasil. Porque se assim fosse, este norte-americano, esse estadunidense estaria sujeito às leis do Brasil. É ao contrário, é uma brasileira que está indo aos Estados Unidos, portanto, tem que respeitar as leis de lá. E pelas leis de lá, pela atual conjuntura política, o que se coloca nos vistos para a entrada de estrangeiros no país é que só existem dois sexos, o masculino e o feminino. Mas a deputada, com a sua lacração trans, com a sua militância exacerbada LGBTQIA+, disse que isso era um ataque ao seu direito elementar, e inclusive falou de tratados internacionais. Mas, desonestamente, ela esqueceu de dizer que os tratados internacionais que falam acerca de alguns direitos exclusivos da comunidade LGBTQIA+, não foram assinados pelos Estados Unidos da América. Portanto, aquele país
ele julga essa questão da maneira que quiser. Isso aconteceu em uma semana em que a Corte Suprema da Inglaterra decidiu que o termo mulher está ligado diretamente à questão de sexo. Então, se a Erika Hilton fosse para a Inglaterra, a mesma coisa aconteceria. O que a deputada tem que entender é que a cada vez mais em todo o planeta as pessoas estão sendo classificadas sexualmente de acordo com a biologia, de acordo com aquilo que é objetivo e não de acordo com que a percepção que ela tem de si mesma, ou seja, o caráter subjetivo em relação ao sexo. Gostaria aqui de perguntar por que é que a deputada que defende o Hamas juntamente com seu partido PSOL e que defende o Irã juntamente com seu partido PSOL não vai à Palestina ou não vai ao país dos ayatolás fazer uma palestra sobre os direitos da comunidade LGBTQIA+. Simples, simples, simples. Nesses países, os homossexuais são enforcados, são apedrejados e, por lei, os atos homossexuais no Irã são puníveis até com a pena de morte. Ô Érica, você deveria ser consequente, já que você defende tanto a luta do Hamas e o governo do Irã, você deveria ir à Palestina e ao país dos ayatolás fazer uma palestra sobre a democracia e o direito dos trans. Combinado? Nós temos cada vez mais disputado uma narrativa na sociedade. Nós temos cada vez mais disputado uma narrativa na sociedade. E o governador petista do Ceará é Eumano de Freitas. Ele que já foi o poste apagado da prefeita Luiziane Lins, ex-prefeita de Fortaleza. Ele que agora é o poste do Camilo Santana, o ministro da Educação, que colocou o projeto Pé de Meia Furada, aquele da pedalada fiscal. O Eumano de Freitas está ficando cada vez mais malandro e saindo pela tangente. Essa semana e semana passada, os servidores públicos estaduais ficaram insistentemente nas redes sociais, insistentemente através de suas representações sindicais, querendo saber sobre o retroativo que foi dado em cima do aumento de 4,83% no salário dos servidores públicos estaduais do Ceará, como forma de repor a inflação de 2024. A pergunta era só uma: é humano? E o retroativo que até agora não entrou? É humano e o retroativo que até agora não entrou? É humano e o retroativo que até agora não entrou? Aproveitando a big onda do BBB, Big Brother Brasil, o governador saiu pela tangente e deu simplesmente essa resposta que vocês vão ver agora. Olá pessoal, eu estou aqui daqui a pouco viajando a nossa missão para a China, para buscar investimentos para o estado do Ceará, mas eu estou aqui numa torcida grande, queria com vocês a gente fazer parte dessa grande corrente de todos os cearenses, de todas as cearenses, em prol da Renata, a nossa bailarina, que está para chegar na final do BBB e só precisa também da nossa solidariedade, do nosso apoio, da nossa participação. Vamos junto porque essa guerreira, essa jovem tão talentosa pode estar na final do BBB. Basta a gente dar uma ajuda. Vamos lá, vamos juntos ajudar mais esse cearense que está brilhando para o Brasil inteiro. Grande abraço. E saindo do governador petista Eumano de Freitas para o prefeito petista de Fortaleza, Evandro Leitão, a Pururuca, a situação na educação também está bastante grave. Inclusive, falando com um amigo meu que mora hoje na capital cearense, ele me disse que foi pegar a sua filha na escola e que sequer tinha previsão para fardamento escolar que é ofertado pelo município. Hoje, Fortaleza oferece 40 mil vagas para crianças nos centros de educação infantil, que atendem crianças de 0 a 5 anos,
e nas creches que atendem crianças de 0 a 3 anos. As creches ou são do município ou são conveniadas pela municipalidade. Acontece que 4.700 famílias, eu não falei 4.700 crianças, eu falei 4.700 famílias estão na fila à espera que surja uma vaga nas creches. São 4.700 famílias com filhos com idade para estar nas creches e que não têm esse direito adquirido, ofertado pelo governo municipal do prefeito Evandro Leitão Apururuca. Segundo o secretário de Educação Municipal, Idilvan, esse número pode ser inclusive maior. Para o governo municipal existem 3 formas de diminuir essa carência. Uma seria aumentando o espaço físico das creches já existentes, outra seria aumentando o número de creches conveniadas pela municipalidade e outra seria a construção de 30 creches. Só que o governo municipal, nas palavras do próprio secretário Idilvan Alencar, diz que isso não acontece num passe de mágica da noite para o dia. Traduzindo, as 4.700 famílias que estão sem seus filhos nas creches continuarão sem ter os seus filhos nas creches. Dessas 30 creches colocadas pelo secretário Idilvan Alencar, 10 foram construídas pelo governo passado, o prefeito José Sarto, e estão em estado avançado de construção, cerca de 80%. Em vez de ficar dizendo que as coisas não acontecem de um momento para outro, o governo municipal do Evandro Leitão Apururuca, através do secretário Idilvan Alencar, deveria se jogar ao menos para concluir essas 10 obras que já estão em estágio avançado de desenvolvimento. Como eu falei aqui, são 80% de obras já tocadas. Então, termine a conclusão dessas creches que começaram a ser construídas pelo governo passado do prefeito José Sarto, e aí pelo menos irá minimizar a grande carência que sofre hoje a população de Fortaleza em relação às vagas nas creches. E é isso daí, minha gente, esta foi a nossa primeira coluna Poucas e Boas. E amanhã estaremos de volta. Espero que você esteja com a gente participando desta coluna política apresentada por mim, Fábio Souza Tavares. Até lá!